Olá a todos, este é o canal Geopoliticano e vamos direto ao assunto. Agora, passados alguns dias da aparição dos supostos OVNIs, baixado um pouco a poeira, nós podemos tratar de alguns detalhes deste caso. Para começar, a respeito desta declaração do NORAD, nós teremos outras matérias aqui para tratar ainda hoje. Na Fox News, essa matéria que nós estamos vendo, eles perguntam se os alienígenas poderiam ser a fonte destes misteriosos objetos voadores não identificados. E a resposta já vem na chamada da própria matéria, dizendo que os Estados Unidos não descartam nada, segundo o chefe do próprio NORAD. Acho que vocês, muitos pelo menos, viram que o NORAD teria dito isso. É interessante sabermos quem é o NORAD. O NORAD é o Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte, e isso compreende tanto os Estados Unidos quanto o Canadá, a Força Aérea de ambos os países. Então, esse chefe do NORAD, desse comando norte-americano, não descartou essa hipótese. Vocês sabem que eu tenho dito, através da teoria Fake Alien, que há uma trama para que em algum momento estes aliens, os supostos aliens, porque eu já falei várias vezes aqui que eu não acredito nessa existência de aliens, existe algo muito pior do que eles, mas não é isso, mas que esses supostos aliens, então, em algum momento seriam utilizados para um propósito dentro dessa agenda toda que nós estamos vendo ser desenhada há muitas décadas, Tanto é que um neto de um Rothschild já há muito tempo tem promovido isso. Nós nem vamos entrar nesses detalhes, lá na comunidade a gente trata disso, E agora, quando esse tipo de objeto é mostrado na televisão, coisa que até o momento não se tirou conclusão nenhuma e muitos analistas de envergadura aparentemente preferiram ficar distantes do assunto, até porque esse assunto já veio à tona e submergiu muitas vezes, mas quando eles tratam, ou quando aparece esse tipo de evento, seja ele criado propositalmente ou não, eles imediatamente deixam no ar a hipótese, e dessa vez de uma maneira muito mais clara, eles deixam propositalmente a hipótese da existência de aliens. Eles não negam, nem afirmam, mas deixam subentendido. Por quê? Porque isso alimenta o imaginário das pessoas para acreditar nesta hipótese. A teoria Fake Alien, resumidamente, diz que dentre outras coisas, essa simulação de uma aparição UFO serviria para colocar adiante a agenda para, dentre outras coisas, como já dito, implantar uma governança global. Inclusive, há um presidente norte-americano, Ronald Reagan, cujo discurso dele, já traduzido e legendado, a gente também tem na comunidade, onde ele diz que apenas uma ameaça externa poderia unificar o mundo e pacificar. E aquilo que eles tanto buscam para esse mundo aqui é a chamada paz e segurança. Por quê? Paz e segurança representaria a consolidação definitiva de um império global, com eles, evidentemente, no topo. Porque a paz e segurança que eles buscam é contra a base, aquela base que, teimosa e insistentemente, continua querendo acreditar na salvação de um Deus externo a todo esse sistema e aí não se conforma com a submissão nessa pirâmide, nessa pirâmide de poder aí que eles pretendem implantar e consolidar através da chamada paz e segurança. E quando eu digo eles, eu não estou acusando um grupo, um governo em específico, um país em específico, então não estou me dirigindo exatamente a essa entidade aqui anteriormente citada, mas a uma, vamos dizer assim, uma camarilla que se esconde e não mostra o rosto em cargos de poder. Aqueles que mostram o rosto em cargos de poder, na minha opinião, são meros marionetes, seja aqui, seja acolá. O Glenn Vaherk, que lidera o NORAD, o Comando Norte dos Estados Unidos, disse que deixaria a possibilidade de alienígenas para a comunidade de inteligência. Ele não trataria disso, mas que não descartou. Ele disse que os aviões, então, derrubaram 3 objetos não identificados em vários dias nessa semana, mas que os seus subordinados ainda não confirmaram o que são. Ele disse exatamente o seguinte, abre aspas, vou deixar a comunidade de inteligência e a comunidade de contra-espionagem resolverem isso. Não descartei nada.
Nesse ponto, continuamos avaliando cada ameaça potencial desconhecida que se aproxima da América do Norte na tentativa de identificá-lo. Esse é o comandante, né, do NORAD. Bom, dentre outras coisas, uma das que eu queria falar para vocês é aquela frase, né? Parece que o mundo está enlouquecendo. Existe uma frase até razoavelmente conhecida que diz, ela é latina aqui já traduzida, né? Que diz: os deuses primeiro enlouquecem aqueles a quem querem destruir. Então toda essa série de coisas bizarras que nós temos visto surgindo no mundo tem deixado algumas pessoas realmente com a mente desconcertada. E nós tentamos trazer aqui uma maneira de fazer com que as pessoas se apeguem mais a fatos do que a historinhas, a narrativas e metanarrativas, né? Porque se as pessoas começarem a acreditar em tudo o que elas veem na TV, elas vão acabar se tornando como crianças. As crianças, elas têm a loucura própria da idade, né? Elas imaginam duendes, acreditam em Papai Noel e coisas desse tipo. Então, nós vemos hoje que muitos adultos estão fazendo isso, só que os duendes que eles acreditam são maiores e vêm em naves espaciais aqui. E por que eles acreditam nisso? Porque eles, desde a mais tenra infância, já há muitas décadas, têm ouvido falar disso. Por quê? Porque eles acompanham isso na mídia e porque eles veem fenômenos na natureza que eles não sabem explicar, os chamados Foo Fighters e outros assemelhados, né? Inclusive isso, talvez em algum momento a gente traga alguma coisa a respeito aqui, só que eu prefiro trazer lá no outro canal ou na comunidade. Mas enfim, vamos adiante aqui. Na mesma linha, né, de assunto, nós vimos que houve uma derrubada de um balão que seria de espionagem, ou supostamente de espionagem chinesa. Agora, eles dizem que alguns resíduos dele foram recuperados, que eles conseguiram pegar, e dizem que os sensores, então, desse primeiro balão de espionagem chinesa, suspeito, né, abatido sobre os Estados Unidos, foram recuperados do Oceano Atlântico, entre outros detritos significativos. A revelação veio poucas horas depois que a Casa Branca disse que não há evidência de qualquer atividade alienígena ou extraterrestre em torno das recentes quedas de objetos voadores não identificados que se seguiram. Então há um desencontro. Um diz uma coisa, outro diz outra. Por quê? Porque eles não vão nem afirmar e nem negar oficialmente até o momento em que seja conveniente fazer isto, mas ao mesmo tempo eles deixam no ar. Por um lado, eles dizem que não descartam, depois eles negam, e aí quando eles negam, aqueles crentes no fenômeno UFO dizem: olha, o governo está querendo esconder novamente. É sempre a mesma história. Enfim, o balão chinês de alta altitude que Pequim nega ser um navio espião do governo passou uma semana cruzando lentamente o território dos Estados Unidos e do Canadá antes que o presidente Joe finalmente ordenasse que fosse abatido na costa da Carolina do Sul. O Comando Norte dos Estados Unidos disse em comunicado, abre aspas, as equipes conseguiram recuperar detritos significativos do local, incluindo todos os sensores prioritários e peças eletrônicas identificadas, bem como grandes seções da estrutura. Fecha aspas. A queda do balão, em 4 de fevereiro, foi seguida por mais 3 objetos não identificados sendo derrubados no espaço aéreo norte-americano. Aí eu pergunto, pessoal, será que realmente esses objetos que estão descendo às vistas do povo são OVNIs, são balões de espionagem, ou são aquilo que muitos, por muito tempo, achavam que eram grandes pedaços de metal no espaço voando sem qualquer sustentação e servindo para nossos meios de comunicação? E que agora, por conta da anomalia atmosférica que nós estamos vivendo, ou supostamente estamos vivendo por conta da inversão magnética, por algum motivo esses objetos começaram a descer e alguma desculpa deveria existir para derrubá-los. É uma hipótese, não estou afirmando nada, mas é uma hipótese aí que anda sendo cogitada. Autoridades dos Estados Unidos disseram que o balão de alta altitude se originou na China e foi usado para vigilância. Mas a China afirma que era apenas um dirigível de monitoramento do clima mapeando inocentemente os padrões globais de vento que de alguma forma foi desviado.
Então, se essa hipótese que eu levantei agora, anteriormente, tenha validade, nós podemos concluir que China e Estados Unidos estariam acordes em esconder isso de alguma maneira. Então, se torna um pouco mais difícil de acreditar, mas é uma hipótese ainda plausível dentro daquela hipótese um pouco maior de que há uma agenda conjunta aí, e que é escondida da base da pirâmide, né? O porta-voz da Casa Branca, John Kirby, disse que todos os objetos derrubados até agora não representam nenhuma ameaça direta para as pessoas no solo, mas foram destruídos para proteger nossa segurança, nossos interesses e segurança de voo. E aí, enfim, são outras informações aqui parecidas. O que é fato, pessoal, é o seguinte. O que é fato é que nós temos de acreditar apenas em fatos, não em hipóteses levantadas na televisão e nem mesmo nessas hipóteses que a gente levanta aqui no YouTube. A gente traz essas hipóteses apenas para reflexão. Agora, quando você vê um noticiário, um site de mídia oficial, eles trazem essas supostas situações como se fossem fatos consolidados. Eles afirmam coisas que eles não podem afirmar. Por motivos bem óbvios, né, eles fazem isso, mas para que o mundo não caia nisso aqui, para que os homens primeiro não enlouqueçam para depois acabarem se autodestruindo, é importante a gente manter os pés no chão, acreditando apenas naquilo que de fato a gente pode ter provado, ter palpável em nossas mãos, né? E o resto é apenas loucura aí que eles estão querendo vender, com certeza, né, por conta de uma agenda. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.